sobre educação inclusiva, na educação infantil, na alfabetização. É todo esse processo, né, Maybi? Bom, Sim, tão importante, tão importante. tão importante, que é a base, né? Que se for bem cuidado, depois tudo caminha com muito mais tranquilidade, né? Com toda certeza. Então, vou começar falando para vocês que nós nos conhecemos na Conexão Literária aqui de Paulínia, né, Maybi? Eu ia deixar a Malu aqui. Aconteceu em abril desse ano, o ano passado também, e nós estávamos uma ao lado da outra, eu com os livros de alfabetização da Malu, e começamos a conversar e vimos que o nosso assunto conversava, né? É isso, bem. E aí fomos combinando, né? E resolvemos marcar essa live para falar um pouquinho sobre educação inclusiva e alfabetização. Então, eu gostaria que você se apresentasse primeiro para o pessoal está chegando aí, né? Não sei se a gente espera um pouquinho, já vai começando, o que você acha? Acho que podemos começar com a apresentação, até o pessoal ir chegando, e depois tem o pessoal também que muitas vezes nesse horário está no trabalho, no trânsito, e vai ver depois também, né? A gente já aproveita o nosso tempo aí, Isso, a falando o gente máximo possível de deixa conteúdo. depois eu deixo no Instagram e depois subo no YouTube também, se o pessoal quiser assistir. Perfeito, perfeito. Meu nome é Maybi Mascarenhas, e como estamos falando de inclusão, e aliás, essa prática é muito correta em qualquer oportunidade de apresentação, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, lisos, medianos, estou utilizando eles soltos e um agasalho na cor preta. E é muito interessante a gente começar por esse processo, porque é importante que qualquer comunicação seja acessível. E uma das principais estruturações de comunicação na vida é a alfabetização. Eu sou especialista em educação inclusiva, psicopedagoga com especialização em educação inclusiva, muito conhecida como educação especial também, teve alterações na nomenclatura, sou pedagoga, atriz, consultora de escolas, uma consultora mão na massa que vai para as salas de aula intervir com as crianças, treinar professores, treinar prefeituras, empresas, famílias, atendo particularmente também alguns pacientes e pauto a minha vida principal profissional na educação inclusiva, que é algo que tem crescido muito e uma das grandes aflições que eu vejo principalmente quando há diagnósticos ou suspeitas no primeiro ano ou no último ano da educação infantil e aí? Ele vai ler e escrever? Que é sinal, o que não é? É o que eu devo observar. E é sobre isso que a gente vai fazer um bate-papo muito profundo. Ela mandou um roteiro, a Marília, é perfeito para nós. A gente aqui contando, foi a coisa mais linda. Dava um livro, aquele roteiro. Ficou fantástico para a gente falar aqui. É até legal a gente falar que nós estamos aqui em Paulínia, né? Nós somos vizinhas aqui. Não E sabíamos, né? Soubemos outro dia. descobrimos que nós somos vizinhas e estamos... Paulínia, pertinho de Campinas, né? Região de Campinas. E eu queria até tirar os comentários aqui para pedir para o pessoal, depois mais para o final, eu abrir para perguntas, né? Mas eu não tô sabendo onde é que eu tiro os comentários aqui. Isso eu não Eu sei. vou ver se eu descubro aqui no decorrer. Então, vamos lá. Ok. Eu organizei aqui nós organizamos, né, umas questões para a gente vai fazer de uma forma tranquila. Eu estava conversando com a Lu agora, que a Lu é a minha parceira nos livros de alfabetização da turma da Malu, né? Nós vamos tentar fazer de uma forma assim, um bate-papo, né? Uma coisa leve, tranquila, para que as pessoas entendam esse processo que a gente vivencia. Eu mesma, agora aposentada, vivenciei muito em sala de aula, né? Com a inclusão. Nós trouxemos isso para os nossos livros, tanto que a Malu é uma menininha cadeirante, né? E porque achamos que isso é muito importante, né? Trabalhar com tudo isso. Aproveitando, eu estou com uma blusa verde, um cachecol listrado,
cabelo curto, loiro, de óculos. Tá bom assim? Com Aprendi. com certeza. E Tá até bom. tem, só pegando esse gancho, Marilé, que é muito importante falar, algumas pessoas perguntam, mas por que que fala cor de roupa? Porque algumas pessoas têm baixa acuidade visual, mas elas enxergam alguns tons, Uhum. ou enxergam cores e não enxergam com clareza contornos. E outras que têm a cegueira profunda aprenderam cores através de tatos por temperaturas e por texturas para elaborar a similaridade com as cores. Então, é muito importante que a gente seja o mais acessível possível, né? Já falando aqui para o nosso público que tem essa possibilidade também da gente falar de cores mesmo para quem não consegue visualizá-las. Legal. Muito bom, vamos aprender muito hoje. Então vamos lá. Eu pensei em a gente começar falando quais são, como diferenciar o que é dificuldade e o que já é um sinal de para a gente, para os pais, para os professores ficarem atentos na educação infantil. Que a educação infantil, ela é onde a criança prepara, né? Se prepara, tem todo um preparo para a alfabetização, que muitas vezes já acontece na educação infantil, né? A gente sabe disso, mas é ali é onde tem todo um preparo cognitivo, corporal, físico, lógico, emocional, para chegar no primeiro ano do ensino fundamental e estar pronto para a alfabetização. Então, Uhum. como que a gente percebe assim o que são dificuldades normais e o que já é uma questão para prestar atenção, para já começar a observar a criança para poder ajudar essa criança? Perfeito. É uma pergunta importantíssima. E a primeira coisa que eu sugiro é conheça os marcos do desenvolvimento. Porque é uma resposta que, para cada tipo de diagnóstico, transtorno de aprendizagem ou altas habilidades de superdotação, que também vão interferir no desenvolvimento infantil, seja o que for, que já não estiver confirmado, tem marcos do desenvolvimento que vão interferir na comunicação, no socioemocional, na pega, na apreensão, na coordenação motora grossa, fina. Então, a primeira coisa que eu sugiro é vocês baixem um documento gratuito que é a Cartilha do Desenvolvimento de 0 a 6 anos da Sociedade Brasileira de Pediatria, toda baseada nos marcos do desenvolvimento. É um documento aberto, você acha na internet, e é muito bem estruturado. Todo professor de educação infantil tem que ter acesso, toda família tem que ter acesso, porque ali tem, aos 6 meses, o que é esperado. E não é esperado no sentido de expectativa, é esperado no sentido de o padrão do neurodesenvolvimento, padrão de desenvolvimento corporal, social, tudo mais, de comunicação linguístico, é este aqui. Claro que vai ter flutuações, tem quem nasce prematuro, tem quem é extremamente estimulado, tem a personalidade de cada um, mas é importante conhecer. E o segundo ponto é, tudo que você notar de diferenciação recorrente, persistente, verifique. Porque pode ser uma deficiência, pode ser um transtorno de aprendizagem, ou pode ser uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver, seja fácil de resolver, e se for resolvido logo, não gera outras comorbidades, não gera outras consequências. Então, na dúvida, observe. Percebi que ele não está olhando nos olhos, eu chamo ele não responde. Será que meu filho tem TEA, transtorno de espectro autista, o meu aluno? Às vezes você vai descobrir que teve otite de repetição, teve uma pequena perda e vai precisar de um tratamento específico para isso. É outro caminho, né? Então, é importante ver o que é recorrente. Ah, não, a família está tendo uma mudança de casa, a rotina está de ponta cabeça, criança começa a bater, começa a não prestar atenção. Ela está no meio de uma mudança. Não vai ficar o tempo todo assim, não foi o tempo todo assim. Então, é recorrente, Recorrente. persistente e Isso. persistente. Muito bom. E essa questão de conhecer o que é padrão, né? Para você ter uma ideia de como seu filho está, é muito importante, né? As coisas que as avós falavam, né? Ó, ele tá engatinhando, já está engatinhando, já está. Então, é um processo que é natural. Tem criança que não engatinha, né? Já começa a andar. Mas é importante estar observando esses passos, né? Para ver se tem alguma recorrência, no caso também, né? Que é o mais interessante.
Eu Sim. ia perguntar que eu achei interessante que você falou o significado do seu nome. Fala aí pro pessoal, nome Sim, diferente. sim, meu nome é Tupi-Guarani, é um nome bem brasileiro, não é Maybe, muita gente confunde. É água mágica em Tupi-Guarani. Mai é água e Bi é mágica. Inclusive é o nome da minha empresa de recreação, porque quando ela foi criada, ela não tinha um nome, a gente simplesmente fazia peças de teatros e eventos, perguntaram o nome, eu tive que improvisar. E aí virou a potência toda, mais de 30 mil crianças em eventos, aí, uns bons anos. Mas é o meu nome, assim, bem brasileiro mesmo, e gosto muito dele. Então, a origem é Eu nacional. achei interessante, nós achamos interessante porque a nossa indiazinha, a Anaí, né? Também, Anaí é um nome indígena, né? É o nome de uma flor que dá numa árvore, né? Então, é um nome tupi-guarani também que nós escolhemos para Anaí, Lindo, que é uma menininha que tem uma voz doce lindo, também. Aí lindo. eu É muito legal. quis Vocês falar têm. para ela. Oi? Eu não te entendi. Quais os principais tipos de transtornos de aprendizagem, Maibi, que podem ser identificados na educação infantil? Ou se você quiser falar alguma outra coisa antes, fica à vontade, Não, fica tranquilo. não, eu só tive um pouquinho de delay, falei que eu não tinha te ouvido, mas aí depois voltou para mim. Eu, Deu tudo certo. eu não ouvi o que você falou, mas aí então foi isso. Não, sem problemas. Sem problemas. A Mara está falando que o filho dela foi diagnosticado aos 4 anos, tardio por não aceitação do pai. Isso é muito sério e muito importante você compartilhar, Mara, porque é muito alto ainda o índice de não aceitação, principalmente na educação infantil. E o que eu começaria, justamente a TEA, é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, é um transtorno enquadrado já como deficiência também, que é o que mais tem crescido. Segundo acho que é DCDA, não me lembro o código, que é a Associação Americana da Área de Saúde, que difunde dados assim mundialmente muito sérios. Em boa parte dos países, uma a cada 36 crianças tem transtorno do espectro autista. E essas confirmadas, tem muitos que demoram justamente por essa negação que a Mara está comentando. É um que tem crescido absurdamente, pensando em diagnósticos confirmados mesmo, porque tem todo um processo para ser olhado, né? É dependência de tela? Tem outro, né, transtorno junto? Ou tem uma deficiência junto? Tem como estão as condições motoras? De repente, é um muco que se espalha pela cabeça, como já aconteceu com duas crianças minhas, que tapa o ouvido, a criança sente dor o tempo todo, faz uma microcirurgia, 2 dreninhos temporários, drena esse muco, e aí ela tá olhando nos olhos, ela tá escutando, ela tá falando, ela não tá brigando, ela tirou a dor, tirou a interrupção sonora, então tem que ter muito cuidado na hora de analisar, mas o TEA é o que é mais presente. Antes, não se ouvia falar de TOD, transtorno opositor desafiador, na primeira infância. E, na verdade, começava a aparecer só na puberdade. Hoje, na educação infantil, a gente já vê crianças com diagnóstico de TOD também crescendo. Nós vemos também crianças já com diagnóstico de TDAH, volto a dizer, diagnósticos sérios que estão analisando. Não é porque a criança é agitada simplesmente, criança é agitada, criança brinca, pula, conversa, pergunta, canta, saudável, né? Essa criança, né? Então tem esses três que têm aparecido bastante. E tem outros que já vêm de berço identificados, como, por exemplo, se tiver uma alteração na formação física, já é perceptível a deficiência física. Tem as deficiências auditivas, que já vão dar sinais desde bebê, que aquele bebê não olha, aquele bebê não percebe. Muita gente pode confundir os diagnósticos também, porque né, quando não são visíveis é diferente. É, Tem as síndromes, como a síndrome de Down e Williams também, que aparece no rosto. Mas essas três são até a TOD e TDAH são os que mais aparecem na educação infantil. certo. E o que pode influenciar mais o desenvolvimento desses transtornos durante a aprendizagem? O que vai potencializar, né? O que vai fazer aparecer mais esses sintomas, Só esses para ver, transtornos? só para ver se eu entendi a pergunta. É como eles vão interferir na aprendizagem, é isso? Isso, isso. Tá, tá.
O TEA é um... Como vão? Perfeito, vamos lá. O TEA é muito complexo, tem características mais presentes, um não é igual ao outro, mas tem muitas variáveis. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, neurosensorial também, que tem restrições de comunicação e interação. E dentro desse espectro tem muitas possibilidades. Tem os níveis de suporte 1, 2 e 3, podendo ter variações desses quadros, e tem pessoa que é verbal, pessoa que não é verbal. Então, a comunicação, aprender a se comunicar, vai estar impactado ali pelo ser verbal, não ser verbal, e não sendo verbal, como se comunica. Porque tem a pessoa que se comunica com tanta expressividade, que pega na sua mão, que mostra tudo, que ela não usa placa especial de comunicação, enquanto outras precisam de comunicação alternativa e aumentativa, por imagem, por tablet, impresso, colado em parede. Então, isso já interfere diretamente na aprendizagem. Porque quando a gente verbaliza palavras, a gente tem uma outra relação com a aprendizagem das palavras. Tem a seletividade alimentar, que vai interferir no aprender a comer, no experimentar alimentos. Tem as restrições sensoriais, muito barulho, pode ter dificuldade em aula de música. Restrições ao toque, a gente sabe que quanto mais texturas tocar, mais conexões cerebrais e sinapses vai fazer, e tendo restrições, vai evitar, porque geralmente o TPS, o transtorno no processamento sensorial, ou a hipersensibilidade sensorial, pode gerar um efeito, assim, realmente uma crise. As crises vão interferir no que, até na concentração da aprendizagem, no estar ali com o emocional disponível para aprender também, está em crise por diversos motivos, vai interferir. Isso só do TEA. Tem dá assim, uma semana de live só falando como interfere. O TDAH tem, claro, a agitação sempre interfere em qualquer processo de concentração, de acesso à informação, a desatenção também, porque perde-se o fio da continuidade por causa da desatenção. Tudo isso é manejável, tá, pessoal? Estou fazendo um overview aqui das características. Por exemplo, como chamar essa atenção de volta? Ter os fantoches aí da Turma da Malu é fantástico. Traz para o concreto, para o visual. E no TOD, como é opositor desafiador, existe uma grande tendência a, se o professor ou a família diz para fazer A, vai fazer B. Se diz para fazer B, vai fazer A, porque o cérebro faz um processo inverso de conexão, de realização de tarefas. Então, tem que ter muito manejo de psicologia reversa, de aparentemente não se importar se não fizer uma atividade. Então, isso gera um tempo muito maior, uma criatividade muito maior para aquela pessoa não dominar os gatilhos para provocar o outro, porque provocar, na verdade, é uma forma de mostrar que gosta, de querer atenção. Então, é um universo gigantesco. Eu fico imaginando assim, já são características já da idade, né? São características das crianças, né? Só que no caso dos transtornos é potencializado isso, né? E aí, o que a gente vai falar agora é sobre isso, né? Qual o papel do professor e da família nisso tudo, no meio disso tudo, né? Porque eu, como professora, eu posso dizer por mim, olha que eu fiz magistério, fiz pedagogia, fiz muitos cursos, e a gente não foi preparado para trabalhar com todas essas situações. Sim. Mesmo com uma sala grande, com muitos alunos, crianças, você tem que ter muito jogo de cintura, muito conhecimento, muitas técnicas para conseguir trabalhar com tudo isso, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Qual a importância da família, do papel da família, do professor nesse processo aí? Vamos falar de papel e do que seria obrigatório, digamos assim. Sim. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz da importância da saúde, que o menor de idade tem direito à assistência de saúde, de educação, tem a Constituição, e que os responsáveis têm que fazer os devidos encaminhamentos. Então, o primeiro ponto, que é importante para ambos, tanto professor quanto família, é a observação. E é a observação realista. Eu queria ter uma sala de aula que ninguém tivesse dificuldade. Não. Ok, você tem? Não. Nunca é assim. Não é. Se aluno... Não
é, jamais. Esse aluno precisa de você. Então, você tem que ser realista. Né? E não colocar características que não são reais nem para um lado, nem para o outro, nem para estar aprendendo de mais nem de menos. Qual é a realidade dele? E você, educador, tem que reportar isso para sua gestão. E a gestão tem que chamar a família, sim. Isso para qualquer situação, não só para de aprendizagem. Está muito triste, está muito apático. É um menor de idade, é a ponta mais fraca da corda. Responsabilidade nossa. Exato. Então, e você deve ter vivenciado com certeza muito isso em sala de aula, né? Tá passando um filme aqui na minha cabeça, assim, porque eu achei legal isso que você falou, é a realidade. Eu estava conversando com uma mãe agora há pouco, que ela estava falando do filho, então, que a professora fala que tem muitas crianças na sala, tal. Então, arrumar desculpas é muito fácil. Você falar, tem muitos alunos, os pais não colaboram. Então, quando eu estava em sala de aula, eu procurava pensar assim, tomar as providências, né? Passar para a direção, chamar a família, tomar todas as providências, mas pensar assim, o que eu posso fazer com essa criança? Sim. Agora, porque não adianta você querer fingir que não está vendo e, ao mesmo tempo, ou fazer sozinha também. Porque eu trabalhei em duas realidades. Uma realidade onde a gente não tinha apoio de um profissional, um professor de educação especial, no caso, né? E com esse apoio. Então, assim, é muito bom ter um profissional na escola para te dar esse apoio. É muito bom. Porque você encaminha, a gente falava encaminhar, né? Qualquer situação que a gente percebia, assim, diferente, a gente já encaminhava. E aquele profissional te dá um apoio do que você fazer, como fazer, e faz um diagnóstico mesmo. Né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Até a hora que você falou dessa, ela comentou do pai aí, eu tive uma aluna que chegou para mim no segundo ano e ela lia, escrevia, uma linda, sim, boazinha, aquela criança que não dá trabalho. Mas eu gosto muito de trabalhar a alfabetização com a matemática, junto com matemática. E eu vi que matemática, ela estava zerada, assim. Ela não sabia nada. Aí eu peguei, chamei a mãe para conversar. E a mãe era uma professora de educação infantil. E aí eu encaminhei para a professora de educação especial. A professora de educação especial detectou uma questão no processamento central, eu esqueci o nome agora, como é que fala? Déficit de processamento central. Tem Né? a alteração, o distúrbio e o transtorno. Então. O TEPAC. DEPAC, isso, era o DEPAC. Então, quando a mãe chamou para conversar, a mãe não aceitou. O pai aceitou, mas a mãe não aceitava, ela não quis ver essa dificuldade da filha. E aí depois ela começou a se culpar, porque ela, como professora, não tinha visto. Então a gente passou tudo isso. Só que o apoio da profissional foi muito importante para mim. Sim. Foi muito importante. Depois a mãe aceitou, a gente começou a trabalhar, a menina, porque o trabalho com o DEPAC é muito bom, né? Ele ajuda muito a criança. E aí, hoje em dia, a menina estudou, fez pedagogia, professora, eles até hoje têm contato comigo, eles moram em Hortolândia, e assim, é muito gratificante ver isso, né? E foram, e assim, muitos outros casos, crianças que não enxergavam, não aprendia porque não enxergava, e passou pela escola, pela família, e chegou, não aprendia porque não enxergava, não via nada. Então, exatamente. E uma coisa muito importante que você falou é essa parceria. Isso é fundamental. E aí entra essa parte da família. A responsabilidade da família é muito maior. Porque fechou a porta da sala de aula, não é responsabilidade do professor, não que ele não vá amar, que ele não vai desejar fazer o melhor, que ele não vai chamar, muito pelo contrário, mas no sentido de que dá a família para sempre. E a família tem um poder jurídico que a gente não tem. Quantas crianças eu gostaria de pegar eu mesma e levar para uma junta da área de saúde e falar, por favor, ajuda ela.
mas a família que tem a guarda que pode fazer isso. Então, o primeiro ponto da família é, além da observação da escola e da família, e a escola encaminhar para a família e já ajudar o aluno, independente de ter um diagnóstico ou não, dentro dos enquadramentos da legislação de educação inclusiva, já tem coisas que podem ser feitas, mesmo sem o diagnóstico, já pode, tem a nota técnica número 4 do MEC, já pode ir fazendo ajustes de metodologia para ajudar, mas a família precisa, primeiramente, aceitar que filho é uma caixinha de surpresas, Sim. que pode acontecer qualquer coisa com qualquer pessoa, a partir do momento que, na nossa vida a gente não sabe, tirar na vida de um terceiro, que filho é um terceiro, né? Então ele chegou, é entender que tem uma característica, vamos olhar, dificilmente a escola vai chamar sem motivo. Porque nós estamos lá todos os dias, todos os anos, décadas, com um monte de filho de um monte de gente, passando pelos marcos de desenvolvimento. A gente costuma saber. A gente pode não saber o que é, muitas vezes, está em dúvida do que fazer. A gente vai dar o nosso melhor. Mas avisa a família precisa encaminhar para os profissionais da área de saúde. A Mara está falando aqui dessa parceria, com certeza. Você deve vivenciar isso, né, Mara? Com a tua criança também, né? Isso é muito importante. E quando os pais ajudam, a gente fala isso, quando esse tripé, professor, escola e pais, funciona, independente se a criança tem uma dificuldade maior ou não, o desenvolvimento da criança é outro. É incrível. Sim. É incrível. Assim, às vezes a gente tinha criança na sala que tinha um potencial grande e é aquela criança que faz tudo por ela, né? A família não... E um outro que tinha... Olha, eu tive um caso de gêmeos, eles eram gêmeos. Um era falante, chegou já sabendo escrever um pouco e tal, e o outro que era quietinho e tal, mas ficava mais na dele, né? Desenvolveu muito mais do que o outro que chegou a se achando, né? Bom, eu mudei o assunto, deixa eu arrumar. Às vezes a criança que tem mais dificuldade e com o apoio da família avança muito mais do que aquele que tem mais facilidade para aprender, mas vai para a escola por conta própria, né? Aquela coisa que a gente sabe que acontece. Sim, Então, sim, é praticalizar o amor, né? Se eu te amo, eu vou fazer o que é necessário por você. Né? Eu nossa, vou lidar com o que eu idealizei, que muita gente idealiza filho, muita gente idealiza aluno. Não é, ok, quem somos nesse processo, né? Acolher as próprias dúvidas, os próprios medos, e ir em frente. E temos uma outra ponta muito importante nesse grupo, que é o grupo de terapeutas de apoio, médicos, psicólogos, arte terapeuta, todo mundo, ecoterapia, assim, todo mundo dando a mão para todo mundo. A gente tem um poder de gerar um progresso para essa pessoa que a gente não tem ideia, mas a gente tem que dar a mão e não brigar, né? A gente tem que estar junto. eu trabalhei como professora de recuperação, a Lu também, né? A gente tirava o aluno da sala de aula, no momento lá da aula de língua portuguesa e trabalhava a alfabetização com eles, né? Ou mesmo em anos maiores. Esse apoio ali para eles já era um avanço muito grande. Então, qualquer apoio que a criança tenha, às vezes é questão de autoestima, ela não aprendeu, não aprendeu legal, é mais você trabalhar autoestima com ela, passar confiança, ó, você sabe, olha aqui como você sabe, pronto, a criança vai embora. Então, eu acredito assim, que tem que ter toda essa rede de apoio numa escola. Eu trabalhei numa rede que tinha orientadora pedagógica, que ela chamava os pais para conversar. Ela conversava, era uma psicóloga que conversava com os pais, além de falar com a gente, né? Também é maravilhoso, porque ela ficava sabendo coisas que às vezes não chegava para o professor, ali da situação familiar, ali, né? E que os pais às vezes não queriam passar para o professor, passava para ela. Então, assim, na verdade tem que ter todo esse apoio, que a coisa dá certo. Se tiver todo esse respaldo, dá certo. Bom, vamos Exatamente. lá. Então, aí uma pergunta aqui, não sei se a gente já falou um pouquinho, quais as principais dificuldades enfrentadas pelos professores para lidar com alunos com transtorno de aprendizagem? Acho que a gente até já falou um pouco aqui, né? Um pouquinho sim, mas são inúmeras, mas tem uma que atrapalha muito, muito, muito.
muito, muito. E ela não é de competência técnica, de conhecimento, de formação. Claro que a formação tinha que ser melhor, sim. Pela LBI 3.146, as escolas têm que oferecer formação continuada e orientação regular para os professores, Sim. em educação inclusiva, mas o que eu vejo que mais atrapalha o professor é o medo. Medo. Ou é o medo de não dar conta, ou é o medo do aluno tendo crise, ou é o medo de apanhar. E eu não estou falando que é para alguém tolerar o apanhar, que é para alguém normalizar isso, não é isso. Mas quando você se apavora, você deixa de ser o líder da situação. Então, eu posso falar o que me aconteceu hoje. Eu estava numa situação, eu estava testando uma ferramenta de aprendizagem com um estudante e ele já bateu em outras pessoas porque ele não tem o filtro social, né, dele. Ele não é uma pessoa má, muito pelo contrário, ele não tem um filtro social de que ali não era aquele momento e na condição dele ele estava se sentindo incomodado porque eu estava, né, tirando ele da zona de conforto. Então, ele fez o gesto de me bater, a minha colega se preocupou, falei, espera, deixa eu manejar. Eu sei da possibilidade, mas se eu não expuser a mim em situações e a ele em tentativas dele progredir, a gente não sai do lugar. Sim. Então, deixa. Ele jogou uma frase com palavras agressivas, eu devolvi com um sorriso, pegando essa frase e transformando numa positiva. Resultado, eu passei não sei quanto tempo com ele, eu não apanhei. Então, quer dizer que vai funcionar para todo mundo? Não quer dizer. Mas quer dizer o seguinte, eu não desesperei. Se eu desesperasse, eu falasse, não, ele já está acostumado. O cérebro dele já está acostumado a isso. Ele sabe que ele não vai apanhar, porque obviamente ninguém vai botar a mão nele de jeito nenhum. Nunca, de jeito nenhum. Mas ele sabe que ele não tem consciência que ele não tem o filtro, né, e ele simplesmente vai fazer no impulso dele. Como eu mudei e transformei para o positivo, terminou com ele fazendo a atividade completa que ele nunca tinha feito. Então, não vamos desesperar, tá? Volto a dizer, não é para normalizar, não quer dizer que você deva falar, não, tudo bem, apanhar não é isso, mas é agir de uma outra forma e para isso você tem que estar com o seu emocional em ordem para o seu racional te dar mais opções. Traduzindo para a minha observação sobre isso, a minha experiência sobre isso, as crianças são muito mais espertas do que a gente, né? Eu vejo assim, percebem quando você está inseguro, eles sabem quando você está inseguro, quando você está com medo, e as crianças mais sensíveis percebem mais ainda. Então, assim, a gente precisa ter muito essa segurança, essa tranquilidade, essa força muito grande mesmo, porque senão eles percebem. E a maneira como você. Se você fizer uma reação que está com medo, aí você perde a criança ali, né? É isso mesmo. Exato. Exato. E o Hugo estão sabendo fazer, né? Também essa dificuldade. O que eu faço? A coisa que eu mais escuto, inclusive o nome da empresa vem por causa disso, Maybe me dá uma luz. Me dá uma luz. O que eu faço? Falei, vou chamar de Lux Educação Inclusiva. Inclusive, a gente tem um aplicativo que está no modo gratuito até provavelmente aí setembro, talvez começo de outubro de 2024, que tem todas as jornadas, né? Oi? Da sua bio, né? Isso, que aí você cadastra o aluno com características não confirmadas, ou o filho, né, o colaborador, enfim, ou com diagnóstico e abrem jornadas, tem mentoria, tem atualizações, tem bastante coisa ali. Essa é outra dificuldade. Eu fui focar muito nas metodologias, que é o meu dia a dia. O que eu faço? Eu posso adaptar assim? Então, professor, você conhece o aluno melhor do que ninguém enquanto condição de professor. Testa. Se você for testar algo arriscado, claro que não vai ser recomendado. Mas você testar uma atividade ou outra, uma abordagem ou outra, teste. O que você não souber que possa ser arriscado, aí não faça. Por exemplo, tem paralisia cerebral, eu não sei se eu posso realizar tal movimento daquele jeito com aquela coluna daquela criança. Não faça. Né? Mas o que você souber que você pode testar, vai. Pedagógico, vai. Mas nada como a gente ter uma luz, né? Vamos estudando, né? É uma área que a gente vai. Esses dias chegou para mim já para trabalhar Kabuki, Acardi, Gutierrez e Klestra. Healing. E as pessoas olham para mim e falam: o que é isso? Eu falo:
200 anos atrás ninguém falava, 100 anos atrás, é bem dizer, ninguém falava de autismo. Não, Quem garante que daqui a 10 anos isso tudo vai ser raro? Não sei. é verdade. Antes essas crianças nem tinham oportunidade, né, de estar numa escola, no meio social, né? Não tinha. Era, não era difícil dar aula numa época em que só iam para a escola as pessoas que tinham condições de aprender, não tinham problemas, transtornos nenhum, né? Era tranquilo. Era muito Era, diferente, né? A gente tinha professora que dava reguada, né? Não eram nativos digitais, a gente olhava a Barça e a La Russe. Era outra vida. E a gente tem um grande encontro de gerações na escola. A gente tem professores de 20 e professores de 70, né? A gente tem alunos todos nativos digitais, alguns, muitos com dependência de telas e outros não, e cada um num tipo de localidade, todos conectados pela internet, é outro mundo. Né? Ser professor não é para eu, qualquer um. eu me aposentei em 2016. E a cada 2, 3 anos a gente percebia já essa mudança de geração, né? Então, em 2013, por exemplo, eu tinha tive uma turminha que eles sabiam tudo sobre os animais. Antes, eu tinha que passar tudo para eles, né? Quando já essa turminha, eu lembro que eles adoravam ver esses videozinhos do YouTube, tudo. E eles sabem tudo que eu ia falar sobre animais, eles já sabiam, sabe? Porque não é, a gente, professor, não sabe tudo, né? São características, ai, o que a baleia, não sei o quê. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto. Nós tínhamos lousa digital, e eu pegava o celular, falava, não, vamos ver isso, tal. Mas se a pessoa não gostar, não tiver preparada, a aula não. Porque eles querem agregar informação, né? Eles Sim, sim, informação exato. Bom, aí aqui a outra pergunta seria: como a escola pode oferecer um suporte adequado aos alunos e ao professor? Eu acredito muito numa gestão para a educação, melhorar a educação, tem que melhorar a gestão como um todo, né? Não é só o professor, não é só. Tem que ter uma gestão com os profissionais. E não é uma coisa impossível, né? É bem impossível, né? Eu acho tão fácil. Tanto que lá em Sobral funciona por quê? Porque eles têm essa gestão, né? Eu dei aula Então, eu queria que você. para eles. Eu dei aula lá para Sobral. Ai, não acredito! Jura? Maravilhosos, né? E num dos encontros estávamos, Sobral fez o convite, estávamos com 20 municípios do Ceará também, foi uma troca riquíssima, a educação inclusiva lá é fantástica, eles têm uma liderança que faz acontecer. Né? Eu, Eu eu, tive a honra de palestrar ali. eu estudei sobre o processo lá, eles prepararam os diretores, né? Fizeram um processo seletivo, então o pessoal passou num concurso. Então, começou assim com a gestão e depois a formação de todos Então, assim, não tem como dar errado, né? Tão simples, né? E você vê, é um município, não é uma escola de 50 alunos, é um sistema, É, né? Então, a então, primeira eu acho. coisa que... Vai, Oi? fala aí. Não, pode falar. Não, o que a escola precisa fazer para dar certo? Primeira coisa é entender que a inclusão não tem volta e ainda bem. Não adianta querer ficar negando vaga, não adianta querer limitar o acesso, não adianta achar que vai diminuir, não vai. Nós Uhum. estamos na época de maior incidência de todos os tipos de diagnóstico que já se teve no sentido de variação, né? Desde síndrome do pânico em criança, ansiedade infantil, bate recordes absolutos, tentativas de tirar a própria vida. Já existe um registro de uma criança que realizou isso com 4 anos de idade. Imagina a dor que ela estava. Isso eu não estou nem falando de deficiência. Então, a escola vai ter que entender que essa diversidade vai vir num todo, assim como as crianças entendem. Porque para ela, você fala assim, o seu coleguinha tem TEA, né? É autista, por exemplo, né? Vai se falar mais dessa forma. A criança geralmente não vai estranhar, ela já viu tanto, já tem tantos colegas, muitas vezes ela vai ajudar. Então é naturalizar isso. Primeira coisa é entender que, né, não é para lutar contra. E
que funcione, é importante que tenha um profissional responsável pela área que oriente o time. Também A acho. gestão tem que estar aberta, professores têm que estar abertos, e quem não tiver aberto não tem mais espaço para ficar na escola. Essa é outra coisa. Se você souber de um professor que maltrata um aluno, você tem que passar a informação adiante, sim. Né? Se você vê que um colega não quer adaptar, conversa com ele. Se você está com dificuldade, peça ajuda. Esse suporte tem que ser contínuo. E também tem que ter, para funcionar, tem que ter as parcerias de orientação. Então, ter orientação do profissional de educação inclusiva, ótimo. Ter formação com vários profissionais, fono, neuropsicólogo, maravilha. Mas para cada conjunto de cada criança, também ter essa troca, porque cada um é um indivíduo. Tanto que é PCD, pessoa com deficiência. É uma pessoa primeiro, não é uma fórmula única para todo mundo. Então, tem que ter esse viés. É fundamental que tenha. Né? Mas a primeira coisa é que não começa aqui, não começa no cérebro, começa no coração. Ela Nunca sei. realmente é lugar de todos. A escola forma todos, ela forma o médico que acompanha a criança que tem deficiência, que frequenta a escola. Ele esteve na sala de aula. E aí vai um debate longo também, começar a mudar suas estruturas. Porque o nosso currículo tem muita coisa que não é aproveitada no dia a dia. As nossas metodologias ainda trazem traços que complicam a nossa própria vida, né? Material pronto, muitas vezes não se conversa com a necessidade daquela sala de aula. Tem que se revolucionar a educação no todo, até porque é uma categoria de profissionais que está adoecendo Eu muito. A gente tem muito falo, colega medicando. professores, os profissionais, os monitores, os auxiliares, eles precisam desse acolhimento também, né? Eu vejo por mim, por exemplo, eu tinha que estar muito inteira para ir para a sala de aula. Tinha que estar muito bem mesmo, né? Claro que fui muitas vezes mal, com problemas particulares e tudo. Sim, Se eu estivesse bem, a chance, né, de eu ajudar aquelas crianças era muito maior. Então, claro. professores precisam, por isso que eu acho que precisa ter esse apoio, porque eu trabalhei época também que nós não tínhamos direção na escola. Tinha, a escola ficou sem direção, sem orientação, sem nada. E não é longe não, viu? É bem perto. Então, assim, eu tive problema com o pai, porque eu saí da sala de aula para atender o pai, coisa que não podia ter acontecido. Eu fui conversar com o pai não entendeu a maneira como eu falei, porque eu deixei a minha sala lá com alguém, com a monitora, e fui lá conversar com o pai. Isso não podia ter acontecido. Tem que ter todo Vai um preparo, agasalhar, tá? Tô com frio. tem que ter todo um preparo, né, para receber esse pai que estava vindo. Sim. Eu não poderia ter saído assim, de repente, da sala de aula para atender esse pai. Tem um horário adequado, né? Então, tudo isso precisa ajudar o professor, né? Pro professor. Uhum, exatamente. E ter essa troca com a gestão é muito importante, a gestão está aberta também. As parcerias que a gente estabelece, eu estou com dúvida disso. Tem uma família que é muito, por exemplo, muito brava, vamos atender junto, E né? Ah, está sendo exigido coisas que não tem sentido para aquela criança. Vamos manter a postura da escola, porque ali é a jurisdição nossa, digamos assim. A gente tem informação para fazer o que está fazendo. A escola é sempre muito questionada. Isso também não tem sentido. A gente tem formação e experiência de décadas, né? Aí, um abraçar o outro, não ter medo de tirar dúvida, de aprender, de se posicionar também. Isso é muito importante. Né? Não é uma questão de escolha. Quero que faça isso ou aquilo para aquele aluno. Não, o que é melhor para ele? Né? Vamos tirar o querer da o frente. trabalho Né? O que... em equipe dá essa força, fortalece tudo isso, né? Sim. Por isso que é importante. Quando eu chamei essa mãe para conversar da minha aluninha do DEPAC, eu estava com a profissional, a orientadora também estava junto, nós conversamos, tudo. Uma falou uma coisa, a mãe se sentiu acolhida, a família ali, não, vamos ajudar, e deu certo, né? Agora, uma pessoa sozinha não dá certo. Com certeza, com Pode até certeza. pode dar, mas é bem mais difícil. Sim, e não consegue tão rápido, não consegue tantas estratégias, né?
E a Mara falou aqui da gente não ficar na negação, que tem que abrir espaço de inclusão efetiva, isso é fundamental, Sim. porque a negação só vai atrasar o processo, não tem porquê. Até eu ia falar com você aqui agora. Quais os benefícios? A gente já falou como a família e a escola podem trabalhar em conjunto, por isso que eu tô até pulando aqui algumas, que também Não, à daqui a pouco. vontade. Quais os benefícios dessa intervenção precoce? O quanto antes numa criança que tem um transtorno mesmo, né? Que tem um diagnóstico, que descobre, que faz o diagnóstico. Qual a importância dessa intervenção precoce? Quanto Vamos antes? lá. Em termos, de uma forma não técnica, mas popular de se dizer, mas tem diversos estudos que corroboram isso, os primeiros anos correspondem ao cérebro esponja, a faixa etária na qual mais se aprende. Sim, Se você pensar numa criança de 0 a 3 anos, o que ela aprende ali, basicamente, ela vai usar na vida inteira. Vai é, aprender a andar, vai aprender a correr, vai aprender a falar, vai começar a aprender a dividir, a negociar. Negociar não no sentido negativo, mas a trocar informações, vai aprender a regular o seu próprio sono, controle de esfíncter, é coisa para a é, vida. Quanto mais cedo, maior essa flexibilidade, plasticidade cerebral. Nosso cérebro é sempre plástico, mas também não tem demandas do dia a dia que interferem na aprendizagem. Ela está livre para ser criança. Então, tudo é novidade, tudo chama a atenção. Ela tem espaço e tempo para poder aprender. Então, por exemplo, se a gente quiser aprender uma habilidade nova, a gente tem que parar no meio da nossa agenda, da correria, para tentar aprender. Aí você para que tem as outras coisas do dia a dia, e surge uma emergência, você paga boleto. Na infância, não tem essa percepção, não existe desgaste. Então, isso pensando no neurotípico. Pensando no neuroatípico, conforme você vai descobrindo o que ocorre, você já pode fazer as intervenções direcionadas. Se não souber, vai criando as intervenções, vendo com os profissionais de saúde, com a escola, o que já é possível fazer, né, buscando tentativa, acerto e erro. Mas sabendo, você já direciona. Por exemplo, eu já sei que ele tem restrição ao toque. Como que eu vou trabalhar a questão da pega, da apreensão? Que material eu vou testar? Como eu vou fazendo essa evolução? Como que eu vou testando novos materiais? E está gerando mais sinapses. E está trabalhando a autoestima, porque o emocional está totalmente engajado em qualquer processo nosso de aprendizagem. Então, quanto mais cedo, mais disponibilidade de aprendizado tem no cérebro em todos os sentidos, mais intervenções a gente consegue fazer e impactar diretamente na qualidade de vida. Só é importante reforçar que há exceções. Tem famílias que eu vejo assim, a família ela faz tudo desde sempre pela criança e já está adolescente, já está adulto. Tem todos os melhores terapeutas de apoio, a escola faz tudo e às vezes aquele cérebro não responde. Às vezes aquele corpo não responde. Mas o importante é, primeiro, enquanto a pessoa estiver na sua vida, não desistir. E sim. segundo, se não funcionar, você põe a cabeça no seu travesseiro e dorme com consciência E tranquila. você Então, é não é, negligenciar. é isso mesmo, eu acredito nisso também. E é o que a gente sempre, eu sempre batia muito isso com os pais nas reuniões de pais, que eu falava assim, gente, agora a fase de alfabetização é muito importante. Se vocês ajudarem a criança agora, para que ela aprenda a ler e escrever, ela vai depois caminhar com muito mais tranquilidade. Porque se ela enrosca ali no começo da alfabetização, causa problemas emocionais, ela fica se sentindo mal porque ela não está conseguindo aprender. Isso, às vezes, ela carrega para o resto da vida. Ela vai dar problema Sim. depois, aí dá problema de indisciplina. Muitas questões de indisciplina é porque não está conseguindo acompanhar. Então eu a gente batia muito nisso com os pais, né? E isso é desde sempre, desde pequenininho, né? Tem que estar ali acompanhando. Mas eu achei muito bonito isso que você falou. Tentar fazer e sentir eu fiz o melhor, né? Pode não ter dado tão certo, mas eu fiz o melhor. Sim, Bom, sim, exatamente. faltam 10 minutinhos aí para terminar a live. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Enquanto isso, eu vou vendo aqui se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, os seus atendimentos. Ah, Uhum. pode falar, fica à vontade. E, é, como a Marileia disse, pessoal, a gente se conheceu na Conexão Literária.
E eu falei para ela que foi minha autora favorita. Eu falei, nossa, que vizinha mais querida e talentosa, que produções incríveis. Então, eu fiquei muito honrada pelo convite, pela confiança. E eu trabalho justamente com isso, com consultoria, dentre várias outras coisas, né? Além de ser autora, além de ser professora de teatro, além de coordenar a pós de educação inclusiva, dar aula no ensino superior, um monte de coisas. Eu trabalho diretamente com a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, nas empresas e em grupos familiares. Por que em grupos familiares? Tem família que não aceita. Tem família que um Legal, só aceita. interessante. Tem família que trata como o coitadinho. E é ser capacitista, isso, né? Deixa ele, tadinho, ele é Downzinho. Não, ele não é Downzinho, ele é uma pessoa com síndrome de Down, que tem potencial para aprendizagem, que tem seus direitos garantidos, que deve ser respeitado. Então, é inclusão de fato. Como eu aplico essa inclusão? Como eu faço? É mão na massa, é orientar quem vai atuar com a pessoa com deficiência. Essa é a minha expertise, tanto no presencial quanto no remoto, quanto no aplicativo. Então, já são mais aí por volta de umas 6.500 pessoas formadas já, bastante gente. São vários livros também escritos. Oi? É um curso aí que eu quero fazer alguma coisa. Sim, será bem-vinda. Posso te passar. Que de cabeça agora é o número que eu desembarquei de 2 Mas consultorias. Assim. a gente também divulga, porque assim, nossa, eu quero te agradecer muito pela live, foi muito rica, ajuda muito a gente, a todas as pessoas que vão poder assistir, ouvir, né? E passou um filme assim pela minha cabeça. E assim, o que eu posso dizer é que é muito emocionante você aceitar e trabalhar com uma criança, uma pessoa com deficiência, né? Eu tive uma aluna que ela tinha dificuldade para andar, mas ela tinha uma autoestima tão poderosa, ela apresentava trabalho. Eu achava ela fazia a letra assim grande, ela pegava a folha inteira, tal. Mas ela era tão bem resolvida. Aí os meus alunos iam à frente apresentar. E foi uma das primeiras que eu tive, eu aprendi muito com ela. Eu gosto de andar rápido, eu tive que aprender a andar mais devagar. E ela ir para frente, apresentar trabalho para todos os alunos. Então, a gente aprende muito, né, Sempre, com eles, né? Muito, sempre, muito, muito. Então é isso. sempre é uma honra, com certeza. Muito, acho que a gente ainda vai ter que falar outras vezes. Aí, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, eu não vi. Ah, a Lu está falando que queria ter te conhecido anos atrás. A Lu teve um aluno que ficou 3 anos com ela, e por isso que a gente criou a Malu, cadeirante, porque ele era um cadeirante que passou por várias escolas de Campinas e não, não aceitavam, porque tinha escada, porque e eles acabou indo estudar na escola dela, que é uma escola estadual em Campinas. E ele ficou 3 anos com ela, porque as professoras que depois do primeiro ano também falavam, não, eu não sei o que fazer. E em 2021, quando a gente estava fazendo o livro, ele faleceu com 16 anos, ele tinha uma deficiência, não é cerebral, como é que esqueci agora, a Lu vai me matar. Paralisia? Uma paralisia, alguma coisa assim, acho que ela vai escrever. E então ele viveu esse tempo, mas ela teve que se virar muito sozinha, na escola não tinha. Por isso que ela tá falando, queria ter te conhecido antes. Sim, eu E te aí, parabenizo pelo seu trabalho, Lu, com certeza, porque eu sei que foi muito amor. muito amor. E aí, quando ele faleceu, aí ela falou, não, vamos fazer, paralisia cerebral. Vamos fazer a Malu, ele era ruivo, então a Malu é ruiva, cadeirante, em homenagem a ele. Matheus, chamava. Lindo, lindo. E a última coisa que eu queria Ah, falar, né, além de agradecer novamente o convite, quem participou, se você não souber o que fazer, se você não tiver apoio, né, antes de você pesquisar, de você ler, de você buscar, né, de você entender, se você tiver zero informação, a primeira coisa que você deve fazer é se abra para amar aquele aluno. ai, que O resto, se você abrir o coração, você vai achar o que fazer. Vai sim. ser mais difícil ser apoio, vai. Mas aí você vai pesquisar, você vai ler, você vai debruçar sobre o caso e você vai experienciar um tipo de amor que não tem outro que seja comparável, no sentido de o que se aprende na neurodiversidade
e eu sou duplamente neurodiversa, não tive nenhuma adaptação na escola, posso te garantir que vai ser uma experiência fantástica. Fantástica, eu também posso. Ai, muito obrigada. Estou emocionada aqui. Vamos terminar. Passou isso na pele, né? Com certeza, muitas vezes. Muitas vezes. E muito obrigada. A gente vai se falando. Você vem tomar um café aqui em casa. Sim, Vou passar o endereço e tomar um café. Vou a pé na sua casa. Beijinho, então. Obrigada. Beijo, obrigada. Muito obrigada. E para colocar no YouTube, nós vamos divulgar. Me põe de colaboradora se puder, que aí eu também adiciono no nosso, tá bom? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Beijo para todas. Tchau, tchau.